Porque a paciente, às vezes, também tem uma visão errada. Então, ela teve o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos e o medo é a infertilidade. Aí ela engravida e acha que não tem mais problema nenhum. Então, qual que é o problema? Por que a gente é tão chato e a gente bate tanto na tecla de fazer o diagnóstico de forma correta? Porque o fato de ser uma síndrome já mostra pra gente que tem vários fatores associados. Então, a SOP, ela não interfere só na fertilidade, né? Ela vai interferir em toda a parte metabólica, endocrinológica, aumentar risco de cardiovascular. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar de pertinho, não só pensando na parte da fertilidade. Fala um pouquinho pra gente dessa questão. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, muitas e muitas vezes, médico, o pessoal da saúde fala um monte de nome esquisito, né? Eu lembro que o meu filho tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, e aí eu viajei com ele, estava viajando, eu falei assim, agora eu vou falar para você exatamente do jeito que eu falo, por exemplo, como se eu estivesse num pronto-socorro e atendendo alguém. E aí eu falei como se eu estivesse conversando com um colega, o mediquês, normal, né? Essa língua que a gente Exatamente. Ele saiu e falou assim, pai, eu não sabia que você sabia falar mais uma língua além da que você já sabe. Então, assim, só para explicar, a síndrome nada mais é do que uma doença complicada. Quando a gente não sabe muito bem, assim, etc e tal, e ela, então, assim, é um conjunto de sintomas, um conjunto de achados que eles se reúnem, mais ou menos, mas a gente não consegue fazer diagnóstico usando um exame só. Exemplo é pneumonia. Pneumonia não é uma síndrome. Por quê? Porque, assim, se a pessoa está tossindo, se a pessoa tem febre, se a alteração no exame de sangue dela e faz um raio-x e vê uma mancha no pulmão dela, ela tem pneumonia. Acabou. As síndromes em geral, a gente não consegue fazer isso. Ou seja, você tem que estudar várias outras doenças e excluir outras doenças para falar assim, olha, não sobrou nada, então ela tem essa síndrome. Então, esse é o primeiro ponto importante. A outra coisa que você tinha me perguntado com relação aos outros aspectos dessa síndrome, né? Então, a SOP, ela tem uma característica muito interessante, porque ela tem um aspecto reprodutivo, que a gente já falou um pouquinho aqui, o número de óvulos, a dificuldade desses óvulos, de os embriões que foram fertilizados para eles crescerem dentro do laboratório, dessa disfunção hormonal que a gente comentou e etc e tal. Então, esse é o aspecto reprodutivo da coisa. Essa coisa de não ovular todo mês, né? Então, esse é o aspecto reprodutivo. Tem um outro lado da SOP, que a Amanda bem falou, que é o que a gente chama de aspecto metabólico. O que é isso? Além dela ter esses probleminhas reprodutivos, existem uma série de coisas que elas se juntam nessas pacientes. Então, por exemplo, essas pacientes têm um risco aumentado de ter diabetes no futuro. Tem uma tendência de ter diabetes 10 anos antes. Outra coisa que é interessante, o jeito como o tecido gorduroso dessas mulheres funciona, ele é diferente. Então, ela tem uma tendência de queimar menos gordura e acumular mais gordura. A terceira coisa é que tem uma tendência também dessas mulheres, principalmente mais na medida em que a idade avança, delas terem um tipo de alteração de colesterol que aumenta o risco delas terem problemas cardíacos. Então, o que significa isso? Significa duas coisas. As mulheres que têm a SOP, as mulheres que têm a síndrome, têm que ficar muito ligada, por exemplo, na questão do exercício físico, na questão da alimentação adequada, na questão da prevenção de doenças como diabetes, para ver se eventualmente tem alguém na família que tem a mesma doença ou diabetes. Por quê? Porque ela é uma doença que acompanha a mulher durante a vida inteira dela. E ela tem uma tendência de ser evolutiva. O que significa isso? Na medida em que os anos vão passando, tem uma tendência de ir piorando esses aspectos metabólicos. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque a gente fala para as pacientes, olha, para paciente com SOP, exercício físico não é hobby, não é divertido, é remédio. É tratamento, é prescrição. É tratamento, é prescrição, exatamente. E ela tem que colocar na cabeça dela que o que acontece? Pelo fato dela ser diferente, ela tem que agir de um jeito diferente. Exatamente. Né? Então, ela tem que colocar exercício na vida dela. Falar, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo para almoçar? Tem tempo para escovar dente? Para dormir alguma coisa? Tem que virar rotina. Né? Exatamente. Então, o exercício e dieta, ele tem que entrar nesse meio aí. Arruma um horário. É uma obrigação, né? Exato.
E eu acho bem legal a gente deixar, então, isso claro para você aí, que tem o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos ou está em investigação, mesmo que você tenha engravidado ou que esse não seja seu foco nesse momento, não dá para abandonar o ginecologista, não dá para abandonar o clínico geral, não dá para abandonar nutricionista e todos os profissionais que estão envolvidos na assistência desse tipo de paciente, né? Então, é interessante ter em mente que não é só uma questão reprodutiva, tem todo um contexto que tem que ser tratado e tem que ser acompanhado de uma forma individual.